Seja bem-vindo ao Botafogão, o nosso canal de notícias do Glorioso. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando no clube mais tradicional. E vamos às notícias. E o melhor time brasileiro no Campeonato Brasileiro dos últimos tempos voltou a vencer o Botafogo. Vamos acompanhar o que disse Lúcio Flávio. Vamos lá. Eu me sinto preparado e eu acredito que, assim, as pessoas que hoje dirigem o clube também, porque senão não teria dado a mim essa condição, né? Em função, óbvio, da situação naquele momento, né, da saída lá do Luiz, que eu acabei tendo esse trabalho com o Cláudio, por estar ali mais próximo, né, do dia a dia desse elenco, desse grupo, a gente foi especialmente conhecendo melhor, né, tudo aquilo que já havia sido feito, né, é um grupo de jogadores simples, jogadores que se doam, jogadores que querem realmente marcar uma história aqui dentro do Botafogo, que a gente espera que se concretize bem no final, porque é algo fantástico que eles estão fazendo. Agora, ninguém está pensando em revezamento. A gente tem que sofrer a dor da derrota e corrigir. Aí tinha uma diferença de intensidade no começo do jogo que foi determinante pelo Botafogo iniciar a partida. Obviamente, a gente teve um jogo extremamente desgastante. A partida heróica, o time lutou muito e esvaziou totalmente o tanque de energia, tanto energia física como energia emocional. E embora a gente tenha tentado, a gente não conseguiu recuperar aí a equipe. Tá aí o professor Diniz na entrevista coletiva bem mais tranquilo. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Quem assistiu o jogo lembra, né? Uma parada técnica ali no primeiro tempo. Ele tava pistola! Nossa Senhora. Mas deu uma bronca ali, para não falar uma outra palavra mais popular, não vou falar aqui no programa. E o Fluminense, depois da euforia da classificação para a final da Libertadores, ontem não foi bem, né, Eugênio? Não foi bem. Eu acho que tem um pouco desse aspecto citado pelo Diniz, sim. Ele não entrou na mesma rotação, mas o Botafogo não tem nada a ver com isso. Agora, o Botafogo soube explorar situações que são características do Fluminense, né? Essa linha de defesa alta é uma questão. Então, quando você tem jogadores e você posiciona esses jogadores para atacar esses espaços por trás dessa linha, ainda mais jogadores com as características que os jogadores do Botafogo têm, jogadores fortes, velozes, que estão entrosados para esse tipo de jogada, você encaixa esse tipo de lance, você pega a defesa do Fluminense exposta. Ontem não era o Felipe Melo, ontem era o Marlon foi mal no jogo e foi substituído logo com 24, 25 minutos. Né? Na primeira parada técnica, o Diniz tira o Marlon, mas não adianta muito, né? Porque ele não... Era tudo que o Botafogo queria, esse espaço para contra-atacar, para usar velocidade? Não é o que ele queria, o que ele sabia que tinha. A questão, acho que muito do mérito do Lúcio Flávio, né, além de reconduzir jogadores importantes ao time do Botafogo, foi de entender quais são as possibilidades que o time do Fluminense permite ao adversário. Então, o Botafogo teve um início de jogo, os 20 primeiros minutos, avassaladores. Desde o primeiro momento do jogo, ele já chega e muito explorando o lado direito do seu ataque / a esquerda da defesa do Fluminense. Onde o Marcelo ele não atua exatamente como lateral. O Marcelo virou um meio-campista do Fluminense. Então, ele não é aquele jogador de marcar posição para defender. E o zagueiro ontem não era o Felipe Melo, mas o Marlon foi mal. Estava mal posicionado, desatento no jogo. E o Botafogo soube explorar isso. Agora, a gente está vendo aí segundo tempo também, ó. Jogada pela direita de novo. Dessa vez com o Marlon Freitas, entrando em velocidade. De Plácido participando, fez uma jogada também no primeiro tempo que ele arrancou, chegou na área pela direita com muita tranquilidade. Só que o Botafogo, depois que fez o 2-0, ele recuou, bloqueou os lados do campo. O Fluminense trabalha muito pelos lados do campo, então dificultou muito o Fluminense de gerar futebol. O Fluminense teve lá suas oportunidades, mas o Botafogo nos contra-ataques sempre levava mais perigo do que o Fluminense. Aqui a grande notícia é que o Botafogo voltou a ser Botafogo, né? Que o Fluminense dá realmente essa possibilidade para os seus adversários, linha avançada. Mas se fosse o time do Bruno Lage, não fazia isso. Não ia ter de Plácido, não ia ter o Tietê ali no meio, dando Tiquinho no banco. Além de Tiquinho nomes, ia estar no banco. além de nomes que ele mexeu, o time tinha perdido o vício, tinha perdido o encanto.
Não tinha mais aquela transição que foi característica da liderança. É líder porque sai em transição. O Tietê voltou a achar aquelas bolas que ele achava. Estava todo mundo leve, na verdade, né? Acho que ficou muito claro qual era o problema. Era alguém que, inclusive, tinha uma paranoia de que se as coisas dessem errado, iriam para conta dele. E os jogadores estavam leves, estava todo mundo de volta ao estado anterior. Acho que isso ficou muito claro. E depois daquela derrota para o Flamengo, que ele deu aquela entrevista patética, o Eugênio falou aqui, eu já mandava embora hoje. Falou ou não falou? Claro, porque ele ali assinou todos os recibos, que não tinha condição de dirigir o Botafogo. Ele estava sem perspectiva psicológica, porque o treinador, acima de tudo, é um líder. Então, o líder, ele passa para os seus comandados a tranquilidade ou não. E ele estava muito intranquilo, ele passava insegurança o tempo inteiro para o time do Botafogo. E além da insegurança, ele começa a mexer na estrutura básica do time, jogadores importantes, e vai, ao mesmo tempo, irritando esses mesmos jogadores. Então, o time deixou de comprar as ideias dele. Então, entrava em campo para jogar. Vamos lá, cumprir tabela. Ele acabou sabotando o próprio Botafogo, né? E o trabalho dele. Quis colocar as digitais dele, né? A força, é natural que o técnico tenha a sua convicção, mas acabou tirando a estrutura que estava dando certo. E acho que quando ele é contratado muito também com a confiança de vai seguir um trabalho sem modificar tanto. E aí você tem a declaração, né, que foi ridícula depois da derrota contra o Flamengo, você tem a opção de deixar o craque do Campeonato Brasileiro no banco de reservas. E ontem, o que o Tiquinho fez? Cara a cara. Mostrou que é o craque do Campeonato Brasileiro, que é o melhor jogador do Botafogo. Eu acho que nitidamente você tem um ambiente mais leve, você tem de novo unidade no Botafogo, de comissão técnica e dos jogadores, e a retomada, o Lúcio Flávio foi muito bem, de uma engrenagem que dava certo antes com o Caçapa e com o Luiz Castro. O jogo do Botafogo, como o Eugênio falou muito bem, se encaixa muito com o jogo do Fluminense. Tanto que o Botafogo, em 3 jogos, ganhou todos. O Botafogo foi o único time em 2023 que ganhou do Fluminense como mandante. O Fluminense perdeu a invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem a melhor campanha, né, agora como mandante. Né? Então, assim, ontem foi de novo aquele time com muita imposição física para ganhar os duelos no meio campo, para neutralizar. O Botafogo em 14 partidas não sofreu gols no Campeonato Brasileiro, tem a melhor defesa, né? Só sofreu 16 gols até agora. E além de conseguir ser aquele time com força que a gente via na marcação para recuperar a bola, um time que tem a transição muito rápida, que atropela e que soube explorar a fragilidade do Fluminense. O Fluminense de novo naquele 4-2-4, o Marcelo, como o Eugênio falou, ele sai da lateral, vira um meia, fica muito exposto por ali, e aí você tem o Júnior Santos, amigo. O Júnior Santos é um tanque. Passou por cima, que teve espaço, que teve o campo aberto para acelerar. Júnior Santos de um lado, Vitor Sá do outro. O Eduardo mais confortável, voltando a jogar bem no meio campo. Fez uma linda jogada. Fez uma linda jogada. O Tietê jogando muito. O Tietê talvez tenha até uma motivação extra, né? Que teve a situação com o Diniz. Lá atrás, ontem jogou muito. O Marlon Freitas. Mas ele reconduz nomes ao time do Botafogo que estavam esquecidos. Exato. Então, no segundo tempo, entra o Carlos Alberto, que no período do Caçapa foi decisivo. Fez vários gols e ele praticamente foi abandonado, foi invisibilizado durante o período do Lage. Danilo Barbosa é outro que entra no segundo tempo, outro jogador que participava continuamente dos jogos e estava brecado durante o período do Lage. Então, são jogadores do elenco. Unidade. O Di Plácido, o que o Lage fez com o Di Plácido, ele botava todo mundo na lateral, menos o titular da lateral. A gente tem uma tela para ilustrar isso que vocês estão dizendo. O Botafogo com e sem Bruno Lage. Dá uma olhada. Impostor encontrado, Botafogo com e sem Bruno Lage no Brasileirão. Com ele é a tela da direita. 10 jogos, 43% de aproveitamento. 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Nesses 10 jogos, a média de gol marcado é de 1,4 e de sofrido quase de 1, né? 0,9. Sem ele, 16 jogos com 14 vitórias e 2 derrotas e o aproveitamento de 43 vai para 87. Dobrou. Dobra praticamente não, dobra mesmo. E a tranquilidade triplicou. Olha aí, professor. A tranquilidade triplicou.
Porque isso aí é só o efeito da intranquilidade de um comandante que não comandava. E que abriu o bico numa hora que não tinha a tempestade que se avizinhava no horizonte naquele momento. Depois o Botafogo perde jogos em sequência, mas naquele momento o Botafogo tinha perdido um clássico contra o Flamengo competindo. O futebol do Botafogo não tinha sumido de uma maneira que sumiria em outros jogos. E o comandante do navio desesperado, dizendo que vinha uma tempestade. Algo que para mim é muito marcante, você tem a questão que ele implodiu o ambiente, foi muito mal na gestão, nas declarações, nas decisões de escalação, né? Ao botar o Tietê na lateral, ao tirar o Tietê do meio-campo, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, ao deixar o Tiquinho, craque do campeonato, no banco no jogo contra o Goiás. No jogo contra o Flamengo ele deu mole também. É isso que eu queria falar. Ele teve tempo para consertar o que ele fez errado, a marcação errada. Era o JP que estava no... JP e Segovinha. Segovinha. 90 minutos de Bruno Henrique fazendo fumaça. Por isso que eu acho que é um ponto. Você tem a questão do Botafogo, mas o Bruno Lage teve um grande problema, que ele não soube ler os adversários. Ele foi enfrentar o Bruno Henrique, o Flamengo do Bruno Henrique, deu espaço pro Bruno Henrique deitar e rolar. Bruno Henrique O jogo inteiro. O jogo inteiro. Então, assim, você teve uma falha também de estratégia. Ele não teve a capacidade de ler os adversários. E aí, agora, no jogo de ontem, o Botafogo volta àquele modelo que deu certo. Ah, Diniz, você vai ter a posse de bola, você vai ter o controle. Mas se prepara, que eu vou te pressionar. E no início não teve não, hein? O Botafogo com muita força. Minutos, o Botafogo subiu marcação, pressionou, recuperou várias bolas na saída lá, no nascedouro dos lances do Fluminense. Pressão alta. Pressão alta, recuperou, sufocou. Foram 20 minutos de sufoco. A pontuação do Botafogo e a campanha do primeiro turno foram tão absurdas, a pontuação, a campanha, que mesmo depois de 4 rodadas em que o Botafogo fez 1 ponto, perdeu 3 e empatou 1, ele continua agora com uma vitória, 9 pontos à frente do segundo colocado, não é isso? Isso, do Red Bull. Está 11 pontos à frente de Palmeiras, de Grêmio, de Flamengo, 11, 12 pontos. Aquele grupo ali, aquele... Porque além do Botafogo... Não evolui, né? Exatamente. Além do Botafogo ter uma pontuação absurda, os outros também vão... Mas que o Fluminense, vai 41, ele vem perdendo pontos seguidamente no Campeonato Brasileiro, e até porque estava pensando muito em Libertadores, e ele continua a uma vitória de empatar com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Grêmio. Se ele vencer um jogo, ele chega nos 44 desses times e entra no G4. E ele vem levando o brasileiro. Por enquanto é só. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias do Glorioso. Até mais!